Olá pessoal, eu assisti o filme O Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos, O Reinado. É uma saga que eu adoro bastante. Eu assisti o primeiro, segundo, terceiro e esse é o quarto. É uma saga que eu amei, né? E assisti ontem e decidi fazer uma reação, né? Eu basicamente vou fazer um resumo do filme inteiro. Vou dar a minha opinião e falar tudo que eu achei sobre o filme. Espero que eu seja top. Bom, no início começou assim o filme, todos num funeral aí. Eu acho que era o César aquele aí, porque eu não tenho certeza, mas acho que era o César, porque não faz sentido ser uma outra pessoa, né? Estavam todos num funeral tristes e incrível que parece, estavam queimando ele. Estavam todos quietos e uma criança olhou para ele e ficou tipo, uau. E depois levantaram os braços e eu fiquei tipo, o macaco já tem uma religião. Isso foi uma coisa muito incrível. Eu me perguntei, será que eles acreditam em Deus? Bom, depois disso, começou aí mostrar três macacos e eles estavam indo caçar. Bom, eram três macacos. Eu não sei se eu chamo eles soldados ou macacos. Eles estavam indo caçar porque parece que eles vão em grupo de três e eu não sei se eu chamo eles de macaco ou chamo de humano, porque basicamente eles já fazem tudo que os humanos fazem, né? E tudo, praticamente tudo. Não sei, né? Me digam aí se eu chamo eles de macaco ou se chamo eles de humanos. Eu estava explicando, né? Eles vão à caça em grupos de três, eles vão pegar ovo para comer. Porque basicamente, aí eles vão a cada gaiola e chegam lá e lá tem vários ovos, mas eles só podem pegar apenas um para preservar a espécie. Bom, na verdade, não são para comer, nem foi uma zoeira. Eles pegam aqueles ovos para criarem, porque são águias. Pegam aqueles ovos para eles criarem as águias para ajudar eles, né? Como se estivessem domesticando ela. E é isso, não são para comer a mazoeira. Bom, depois disso, dessa caça, né, dos ovos, eles ficaram fazendo coisas de macaco, né? Vocês sabem, né? Gritar, pular e saltar, etc. Bom, nesse elenco, os seres humanos são chamados de eco ou ego, né? Eu não tenho certeza, eu assisti numa dublagem, né? Eu não tenho certeza se é eco ou ego. Deixa aí nos comentários. Bom, a decorrer do filme, né? Eu estou contando do início até no fim, né? Espero que vocês estejam acompanhando a minha explicação. Bom, depois tem uma parte aí que chega os da oposição, né? Eu diria, né? Os inimigos. Bom, chegam e começam a atacar os macacos, eles queimam a casa e dão choque no macaco, né? Com uma coisa, assim, um pau, né? De dar choque. Literalmente um pau mesmo, de dar choque. E foi uma coisa muito triste. E quando eu assisti esse filme, eu ficava muito confuso, né? Porque eu não sabia se apoiava os macacos ou se apoiava os ricos, quer dizer, os humanos, né? É que eu assisti o filme ontem, então ainda não me desconectei totalmente dele. Eu não sei se estou falando muito rápido, né? Mas eu acho que não estou. E é isso, eu ainda não me desconectei totalmente dele. Desconectei, né? Essa palavra, não sei se faz sentido aí no Brasil. Tipo, conectado, desconectado, acho que faz sentido. Bom, nesse período de destruição, o Noah, digamos que o Noah é a versão do César, né? A versão recente do César. Digamos que o Noah é o personagem principal. Digamos que o Noah é o personagem principal. Deu para entender? Aí o Noah se encontra com os da oposição e começam a lutar, e depois o Noah escapa e fica tipo tudo destruído, né? E ele vai andando e cai num lugar, né? Numa caverna. E imagina quem ele encontra lá. Ele encontra o último descendente do César. Eu acho que não expliquei no início do vídeo, né? Desculpa aí, mas como todo mundo já sabe, né? O filme passaram-se, nem todo mundo, o filme passou-se basicamente 300 anos. E digamos que esse último descendente tem mais de 300 anos. E é isso que eu fiquei muito confuso, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Quando o Noah cai, né? O velho estava logo na cara dele com uma arma de choque. Porque aí só tinha uma arma de choque, não tinha armas de fogo. Bom, ele estava tipo apontando na cara dele aí e diz como fica pequeno sem a máscara. Porque os da oposição, todos eles usam máscara, assim. Não sei para o quê. Bom, aí o Noah responde, não, eu não sou da máscara. Porque eles tipo não falam como seres humanos, não falam bem, né? Se vocês lembram, assim, nos filmes anteriores, eles não falavam como seres humanos, não falavam bastante, assim, só falavam, digamos, falavam tipo com gestos, né? E agora, assim, nesse filme eles já falam melhor que antes, porque já passaram muito tempo, né? Então acho que eles foram se adaptando, se adaptando, né? E já conseguem falar muito verbo, muito verbo, né? Bom, depois, como eu disse, né, o Noah respondeu bem triste, dizendo que não tinha máscara, não era o cara do grupo das máscaras, né? E pá, eu fiquei pensando, tipo, macaco triste. E então eles ficaram amigos, né? O velho macaco estava falando com ele, explicando para ele coisas, né, do passado. E ele mostrou para o Noah um livro, assim, dizendo, olha só, esse livro tinha símbolos, né? Símbolos, eles falam símbolos, que nós diríamos letras, né? Ele mostrou para o Noah, olha só o livro. Os seres humanos compreendiam esses símbolos aqui.
Ele dizia que era uma maneira de guardar as ideias. E o Noah só estava surpreso, era uma coisa muito incrível para ele. E depois, eu acho que o Noah estava pensando, com todo esse conhecimento, será que dá para fazer uma máquina de banana para a vida inteira? E depois o velho estava explicando para ele que tudo que vocês ensinavam, né, porque vocês eram de boa, vocês sabem, tudo que vocês ensinavam, esses da oposição trocaram e atualmente, né, todos os macacos, né, já esqueceram quase o que aconteceu, nem muita gente sabe, né, quais eram as leis, né, quais eram a essência, porque o César sempre dizia que os macacos unidos são invencíveis. E agora já não acontece isso, agora não, aqui da oposição estão lutando com esses macacos aí, porque não era para ter acontecido isso aí, era para os humanos, né, lutaram com macacos, não os macacos lutaram entre si, né. O César não gostava disso, quase. César apoiava a espécie dele, né, preservava a espécie dele, né. Bom, enquanto ele estava andando aí naquela caverna, o Noah olha para uma parede e diz, olha só eco, né, humano. E o velho, né, aquele velho macaco aí, olhou para o Noah e disse, o velho macaco só, em todo momento ele só estava no suspense, estava só no suspense, no suspense. E ele disse, macacos e humanos, por um tempo, eles viveram lado a lado. O Noah só estava surpreso só. E ele também disse, os humanos eram importantes para o César e eles também são importantes para mim. Tipo, os humanos são importantes para ele também, né, o velho. E ele estava andando, né? Eles saíram daquela caverna e estavam andando, tipo, no mato. Quando eu penso que o filme não vai meter essa, o velho mesmo. Ai, você não conhece o César? Você não conhece negro? Eu fiquei tipo, what? E depois, quando ele estava continuando andando, tinha uma garota que estava perseguindo eles, né? Só depois, resumindo, a garota estava seguindo eles e o César, quer dizer, o Noah estava, tipo, o Noah assustou ela e o velho falou, não, né? Tá tudo bem, pode aproximar. Tipo, ela aproximou e continuaram a andar na outra parte, né? Subiram no cavalo, estavam andando, né? E o velho estava dando lições para ela. Ele estava dizendo, tipo, 4 braços são melhores que 2. Imagina se você está caindo de uma árvore e você cai. Olha, você pode usar os peixes para além de usar braços, quer dizer, você está 4 vezes melhor, está 4 vezes mais seguro. Era a lição que ele estava dando ao eco, ao mana. E ele estava continuando andando, né? Só que tem uma hora aí, parece que ela desceu, né, do cavalo. E tipo, eu estou tentando resumir, né? Parece que ela desceu do cavalo e quando eu penso que o filme não pode ficar pior, e aparece novamente a turma do macaco para arregaçar e chega aí, começa a perseguir a moça, porque a moça estava no chão, estava numa grande distância, né, da moça, e o Noah também estava no outro cavalo, numa outra distância, e os dois estavam tentando pegar a moça, e o Noah pega primeiro, só que o inimigo, né, o inimigo cai do cavalo, pega no cavalo do Noah, o Noah não diz nada e pisa no cu dele. Só que quando ele cai, ele sobe em outro cavalo e continua seguindo eles. E por tipo, nessa época aí, os humanos já não falam mais, os humanos já são alguns, né? Os humanos já são como os macacos, eles já não falam, são mudos quase, eles falam por gestos. E tem uma hora que ela fala, e o Noah e o velho, o macaco ficam assustados. E fica a tela preta e aparecem eles numa outra parte, né? Numa espécie de caverna, né? Um refúgio deles, né? Eles três. E ficavam conversando. E depois nessa parte, o Noah, como eu disse, ficou bravo e começou a falar, né? Bom, na noite ele estava parado com o pau, aquele pau, né? Ele pega o pau e acende e ele fica assustado, tipo, uau, porque ele, tipo, não sabia. Só que ela acorda e olha para ele, fica bem surpresa com o pau ligado e ela respira fundo e dorme. E no dia seguinte, eles tentam atravessar um rio, né? Nesse rio aí tem uma ponte. Só que, quando ele tenta atravessar, o inimigo estava lá, os da oposição, e acontece uma pequena briga aí, né? E depois o macaco veio, ele cai da ponte e morre. Bom, eu sei, né? Triste. Bom, os dois foram pegos e levados para a casa, né? Do macaco, o inimigo. Bom, eles chegaram lá e foram dar do jantar, claro que não, né? O Noah foi para o lugar que tinha outros macacos presos, e a garota foi numa sala que tinha um ser humano lá. Um maluco aí. Ficaram lá conversando. Bom, aí o Noah encontra a família dele lá e vocês sabem, né, aquelas coisas. Aí o pai morreu, ela a mãe, eu sei. Então, resumindo, nessa parte do filme, os inimigos estavam habitando, né, ou vivendo numa parte que tinha uma base militar, né, dos humanos. Eu diria que uma das últimas bases, né, ou a última, se eu não sei, né, porque não mostrou no filme, outras com armamentos, tecnologias e etc. Bom, e nessa base militar tinha, eu diria, um bunker e eles estavam tentando abrir faz meses e não conseguiam. E depois, na outra parte, eles reuniram-se numa mesa, né? Tipo aquela coisa, vocês sabem, comida aí, né? Nesse caso era só frutas. E tinha aí ela, tinha o Noah e tinha aquele outro humano maluco que eu mencionei. E o líder, né? O macaco, né? O inimigo, estava falando sobre evolução, essas coisas. E
atingir, né? O que os humanos atingiram. Tipo, o macaco pôde, como os humanos fizeram, né? Os humanos podiam voar, os humanos podiam atravessar sobre as águas, os humanos podiam comunicar-se pelas distâncias, né? E isso que eu estava querendo atingir, porque algumas dessas coisas estavam naquele bunker. E bom, e o filme seguiu, né? Conversas e revelações e etc. O Noah tava conversando com a namorada dele, né? A garota que eu mencionei. A garota que esteve sempre com eles, né? Até o momento que eu mencionei. Aí o Noah disse desta vez eu quero a verdade. E ela bem olhando nos olhos dele, mordendo o lábio. E pensando, ai, que macaco. Ele deve ser diferente dos outros. Bom, depois disso, dessa conversa, eles bolaram um plano, né, para entrar no bunker. Basicamente, eles entraram pela porta do fundo, onde os macacos nem pensaram em entrar. Era uma porta que estava tipo, era basicamente os ventiladores, né, que estavam tipo em cima de uma montanha. E eles escalaram a montanha e entraram pelos ventiladores. Chegaram lá e ela foi levar o que ela queria. Ela queria levar um gravador, né? Só que lá, tipo lá nesse bunker foram 3 macacos, só que eu não mencionei. O Noah e outros 2, né, amigos dele, ou família dele. Acho que era a amiga dele e um outro macaco. Eu não dava saber distinguir quem é um e uma mulher. Não dava muito, pelo menos eu não notei muito. Só quando eles estavam aí, eles pegaram um livro infantil. Quando abriu esse livro aí, antes de abrir o livro, ele disse: esses símbolos têm significado. O Noah disse: bom, quando eles abriram o livro, sabe, tinha alguém no livro? Imagens do que imaginam. E macacos em gaiolas. E os 3 ficaram surpresos. E eles simplesmente ficaram se olhando por alguns segundos. E ela chegou e falou, já peguei. Não, ela chegou e falou, vamos embora. E depois eles foram abrir a porta principal. Bom, eles foram abrir a porta principal. E quando chegaram lá, quem estava lá era próximo, né? O líder dos macacos. O nome dele é próximo. E aconteceu aquele lance, vocês sabem, né? Humilhação. E um soldado, né, do inimigo pegou a mãe, acho que era a mãe aquela, pegou a mãe, não sei como eu mencionei, era uma macaco mulher, né, pegou a mãe e queria matar, só que a mãe tinha pegado uma arma, né, e deu tiro naquele macaco e todos ficaram assustados e pararam, né? O líder estava muito feliz quando ele viu aquela arma. E, por mais incrível que pareça, ele devia ficar triste, mas ele ficou feliz, porque pá, lá atrás, naquela banca, tinha outras armas. E naquele momento eu pensei, por que ela não simplesmente não atira no próximo e já acabou tudo? Mas ela tinha uma ideia mais brilhante, né? Como os macacos construíram uma barreira, né? Tipo, construíram uma barreira sobre um rio assim, tipo naquele lugar que ela estava, como se fosse uma barragem. Ela tinha colocado uma bomba antes dos 3 entrar naquele banco. Tipo, os 3 macacos e ela, né? Entrar naquele banco. Ela explodiu aquela barreira e começou a entrar água aí. Bom, eu não sei como ficar nas armas, né? Mas os macacos, a maioria deles sobreviveram. Bom, enquanto estavam dentro daquele bunker aí, tentando escapar da água, né? Começou uma pequena briga, né? Entre o Venom e o macaco-aranha. Para falar a verdade, foi muito foda aquela briga. E continuando, né? Começou aquela coisa, aquela briga, uma porrada e mais porrada e porrada, né? No Noah, recebendo porrada do próximo. E aquela coisa, né? O inimigo, né? Ele começou a se vangloriando e falando, né? Você tinha tanto potencial. Enquanto isso, ninguém tinha coragem de se meter, estavam todos assustados, porque ele era o gorila, né? Os outros eram simplesmente aqueles macacos. Eu diria, sei lá, chimpanzé. Eu acho que é chimpanzé. Ou acho que é chimpanzé. Mas era aquele macaco mais pequeno em relação ao gorila. E enquanto isso, o Noah estava no chão, né? Morto, quase morto. E começou fazendo um barulho, né? Um barulho para chamar a Jagger. E quando ele fazia isso, todo mundo começou a fazer também. Todo mundo começou a ganhar coragem fazendo esse barulho. E esse barulho começou a chamar águias e foram atacar o Fodão. E o Fodão perdeu para as águias, imagina só. O roteiro, acho. Tipo, eles estavam em cima de um monte, assim. As águias empurraram ele para fora do monte e caiu. Ele morreu, eu acho. Eu não sei, vamos ver no segundo filme, porque não mostrou ele morto. E aí o Noah para em cima desse monte, com os outros dois da família dele do lado, e diz, agora vamos embora. Eu achei que poderia haver uma frase mais intensa, tipo macaco para sempre. Aí eles foram a outro lugar e começaram a viver pacificamente. Basicamente naquele lugar, eu não sei se passaram muito tempo, né? Mas acho que passaram só um dia ou outro, porque tipo, aquele lugar eles tinham tipo casa, né? Nas antenas. E acho que os macacos ainda têm aquela essência, né? Instintiva de viver em cima das coisas. Tipo, por causa deles está nas antenas, aquelas antenas de rede, né? Eles viviam quase naquelas antenas. E a namorada traidora chega e começaram a discutir, né? Eles dois em privado. E a conversa foi basicamente assim. Ela, né? Eu vim para me despedir. Ele, o próximo estava certo. Vocês humanos nunca vão desistir. Até tudo ser de vocês. E ela, ele era nosso. Aquele asilo era nosso. Era um lugar de humano. Com coisas de humano. Ideia de humanos. Não era para macacos.
Aí ele diz, para, pega ela e beija ela. Ai, zoeira, né? Aí ele na verdade diz, o que é para macaco? Devemos ficar mudos de novo? Caralho, essa foi foda, né? Aí ele diz, nós vamos construir o nosso lar, um melhor e mais forte, com tudo que nós aprendemos. Aí ele disse, se o Arca estivesse aqui, bom, aquele macaco veio, né? Lembram, né? Ia dizer, o César tinha muito a dizer. O César tinha muito a dizer sobre isso. A Arca estava certa. Será que um dia macacos e humanos vão viver juntos? Aí ela diz, eu não sei. Na verdade, ela tinha uma arma na mão. Caralho, imagina só. E o incrível que pareça, ele deu o amuleto de sorte deles para ela. E ela recebeu, começou a chorar e foi embora. E depois ela foi e chegou num bunker escondido e deu aquela gravação que ela pegou para a pessoa que estava dentro daquele bunker. E dentro daquele bunker tinha várias pessoas fazendo pesquisas e coisas assim. E uma pessoa pegou aquela gravação e colocou numa entrada assim, né? E conseguiu se conectar na rádio e perguntou, será que tem alguém ouvindo? E tinha alguém ouvindo e todos ficaram muito felizes, começaram a ter aquela emoção e festejando. E enquanto isso, o Noah e a amiga dele, né, uma macaco dessa vez, foram para o telescópio que eu mencionei. Eu acho que não mencionei. Foram para um telescópio aí e eles tinham olhado antes, chegaram lá naquele telescópio e olharam, né? E eu me pergunto, por que eles fizeram isso? Será que no quinto filme eles vão fazer contato com alienígenas? Bom, que eu acho que até aqui acabou o filme, né? Bom, que eu acho que esse filme foi mais para se dividir, né, entre os humanos e os macacos, porque tipo, agora assim que morreu os próximos, já não existe mais uma revolta, nenhuma revolução entre os macacos. Agora existe macacos e humanos, né? E no segundo filme vai acontecer uma batalha muito louca entre essas duas espécies. Eu digo segundo filme porque eu acho que essa aqui é uma nova era, né? Dos macacos. Aliás, é uma nova era, né? Eu acho que dos macacos, é isso. Não, mas o que eu garanto é que no segundo filme vai acontecer uma batalha épica entre as duas espécies. Eu digo segundo filme porque esse tipo, vamos dizer que é uma nova era, né? Dos macacos, né? Ou dessa saga, uma nova saga, eu diria assim. Eu acho que acabou naquele terceiro filme e esse é o novo filme com novos dois filmes, porque eu acho que só vão ter três, né? Eu acho, porque sempre são três filmes, ou pode ter mais também. Bom, e deixa nos comentários o que você achou das minhas opiniões e fui!